Boa tarde, gente, tudo bom com vocês? Vamos lá para a nossa aula de História, na página 83, as regências, tá certo? Que eu tinha falado até que era para ser antes de imigração, né, esse assunto. Porque a independência do Brasil é o que? É com Dom Pedro I, né? Dom Pedro I vai lá para onde? Para a terra do pai dele, que é Portugal. O pai dele morre, ele fica no lugar e deixa o seu filho com apenas 5 anos de idade. Depois daí vem as regências, que era para ser agora, e botaram imigração. A imigração era para ser por último, não é isso? Vamos lá começar a ler? Após abdicar o trono e voltar para Portugal, Dom Pedro I deixou seu filho, Dom Pedro II, para governar o país. Mas como uma criança de 5 anos de idade poderia governar o império, o Brasil todo? Dessa forma, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade aos 18 anos, o Brasil seria governado por políticos que exerceriam o poder em nome do imperador, os regentes. Essas pessoas tinham conhecimento do rei, de Dom Pedro I, eles eram conhecidos dele. Não podia ser qualquer um, não pegasse assim um fulaninho e botar ele no lugar, não. Teria que ter uma votação. Tem que ter uma votação, tem que ser amigo dele, ele saber quem é ele. Se ele fosse ladrão, ele não ia botar ele lá no poder, que não pode, né? Esse período entre a abdicação de Dom Pedro I, gente, abdicar é não ficar no poder do Brasil. Ele foi para Portugal, porque o pai dele não morreu. Aí deixou o filho dele, Dom Pedro II. Mas por ele ser novinho, ficaram políticos, pessoas no lugar do filho dele até ele alcançar a maior idade. Até ele alcançar uma idade que pudesse ficar no poder. Pronto, aí e o início do governo de Dom Pedro II ficou conhecido como regencial, período regencial. O país adotou o sistema de regência para administrar temporariamente o Brasil, até ele ficar mais velho. No período regencial foram organizados a regência trina provisória, composta por trina já está dizendo 3. Trina é composta por quantas pessoas? 3 políticos importantes da época. Durou entre os meses de abril e julho de 1831, muitos anos atrás. A regência trina permanente, composta por 3 pessoas também influentes da época, durou de 1831 até quanto? 1835. Teve a regência una é porque só é uma, tá certo? Una do padre Feijó, o nome dele é Feijó, padre Feijó, quase feijão, né? Que governou sozinho durante o período, qual período? 1835 a 1838. Teve a regência Una de Araújo Lima, que é sozinho também, que governou sozinho entre 1838 e 1840. No período regencial ocorreram várias revoltas em diferentes locais do Brasil. Muitas províncias não reconheciam o poder dos regentes. As dificuldades econômicas e a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias foram os fatores que geraram as seguintes revoltas. Então isso aí, ó, por causa das dificuldades econômicas e não aceitação do presidente escolhido, aí tinha essas revoltas, tá certo? Por causa dessas pessoas que estavam no poder, aí tinha outros que não aceitavam. E por não aceitar, mas sempre tem um, né? Que não aceita, um ou dois, um grupinho, né? Aí tinham revoltas. Por causa de um, aí enche a cabeça de outro, aí acontecem as revoltas, as brigas, as guerras. Tá vendo essa época aqui, ó? No próprio país tinha... Qual foi a última guerra do Brasil? Tinha... Deixa eu te contar a primeira história, depois eu te falo. Ó,
Então, por causa de besteirinha, ou então por causa da pessoa que estava lá na frente, as pessoas não gostavam. Aí o que acontecia? Eles faziam essas revoltas, no próprio país tinha guerra entre as pessoas mesmo ali, certo? E eram escolhidos pelo regente para governar as províncias. Bora virar a folha. 84. Vamos lá? Eu disse ao contrário. Aí olha as revoltas que aconteceram, gente, por causa das pessoas que não aceitavam. Vamos ver as revoltas aqui. Por causa das pessoas que estavam indignadas pelas que estavam tomando conta. Ó, Guerra dos Farrapos ou Farroupilha. Iniciou quando, gente? No ano de 1835, na província do Rio Grande do Sul. E terminou que ano essa guerra, essa revolta? 1945. Então durou 10 anos, né? 35, ó. 35 para chegar em 45. Né? Aí, com um acordo entre os gaúchos e o governo imperial. Só parou por causa do acordo. Viu, gente? Cabanagem começou quando? 1835. E onde foi essa revolta? No Grão do Pará, atual estado do Pará, lá no Pará mesmo. O governo reagiu enviando suas tropas. O conflito chegou ao fim em que ano? 1840. Aí foi menos, não foi? Sabe nada. Lembra sabe de nada. Sabe nada iniciou quando? Em 1837. Formada pela classe média de Salvador. O governo foi muito violento, ó, gente, foi violência, ó. Muita violência, né? Contra os revoltosos. Calcula-se que aproximadamente 1.300 pessoas foram mortas, ó, que muita gente morreu nessa revolta. E 3.000 foram o quê? Presas. Ó, então vê só, matou quantas pessoas aí nessa revolta? 1.300. E quantas foram presas? 3.000. E em 1838 a rebelião estava liquidada, acabou nesse ano aí, ó. Começou em 1837 e acabou em 1000. Foi quantos anos aí? Quem calcula? Quanto? Não, 1837. Um ano só. E teve essa morte toda, mas foi bem rápida, bem ágil, né? Essa balaiada. Lembra de balaiagem do cabelo? Ou balada. Ocorreu na província de onde? Maranhão. No período entre qual? 1838 e 1841. De 38, 39, 40, 41. Foi quantos anos? 3. A maioria da população se revoltou contra os fazendeiros. Então a revolta aqui foi contra os fazendeiros e as autoridades da região. Mas foi derrotada em 1841 pelas tropas do governo. Aqui tem, ó, os estados que tiveram as revoltas: Cabanagem, Balaiada, ó. Azulzinho foi no Grão do Pará. Onde é o Pará, ó? Vocês estão vendo? Balaiada foi esse rosinho, no Maranhão. Aí é as legendas, o nome disso é legenda. Sabe Nada foi na Bahia. Sabe Nada foi aonde? Na Bahia. E o último é amarelinho, ó. Farroupilha foi aonde? Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Certo? Aí vamos ler o restinho para acabar aqui, ó. Devido aos levantes da população insatisfeita com o governo da época, os políticos liberais perceberam que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador. Então, para parar essas revoltas que tinha, só o imperador ali presente para parar. Entendeu? Ele poderia parar, tia? Porque ele não é a autoridade. E a criança de 5 anos ia dizer: pare disso. Ele não tinha poder para dizer. Tinha gente para cuidar dele, mas não tinha poder para ele dizer, ele mesmo dizer: pare com isso, eu vou ficar aqui no poder. Não podia. Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil com 14 anos. Em 24 de julho, mas é quando ele completa 15 mesmo. Em 24 de julho de 1840,
manobra conhecida como golpe da maioridade. Esse governo foi denominado segundo reinado. Deixa eu ler de novo, porque eu engoli aqui e ficou partido. Esse governo foi denominado segundo reinado e durou até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Tá certo? Então, com 14 anos para 15, ele se tornou já o rei. Ele já conhecia algumas coisas e botou já a maioridade para ele, por causa das revoltas que estava tendo muita briga, não estava parando não. Então ele com 14 anos ele já estava com autoridade, ele tava... Tem gente que é alto, né, gente? Com 14 anos fica bem alto, né? Vem Matheus aí, Matheus tem quantos anos? 11, tá desse tamanho. E quando ele tiver 14, ele vai estar do tamanho de uma pessoa de 20, né? Meu primo tem 14 anos, ele é gigante. Eu não poderia ter autoridade, né? Se fosse o quê? Se tu fosse rei? Rainha? Se eu fosse rainha e eu tivesse 12 anos, 15 anos, eu poderia ter autoridade. Não. Mas se você fosse filho do outro que manda, você ia ter sim. Ele não teve? Com 14 aninhos ele teve. Entendeu? Vamos responder? Primeiro quesito, realize uma pesquisa e preencha o esquema com o nome dos regentes que governaram o Brasil entre os anos de 1831 e 1840. O nome de cada um, isso é para pesquisar. Se botar lá no Google vai sair. Mas eu já tenho aqui, vocês querem fazer agora? Sim. Bora fazer? Então, veja só, aqui ó, esse padre Diogo Antônio Feijó, a gente já viu na regência UNA. Por que a gente sabe o nome dele? Porque UNA é só uma pessoa, ele botou o nome dele. E o Pedro de Araújo Lima também foi UNA. Os UNA já tá aí no livro, na página 83. Certo? E os outros que não estavam, tá aí. E esse daqui? Então esses dois são lá embaixo, faltou os dois aqui do meio, não foi, Agatha? Que esqueceu de botar. Dois não, são três, né? Embaixo, são três. que nem esse, né? Eu vou botar mais pra baixo e boto os outros também, tá certo? Não, cara, é brincadeira. Pronto, eu já coloquei todos. Botei esse e os dois que eu tinha colocado em cima, botei mais pra baixo. Tá bom? Xarope. Aí vamos pro outro lado relacionar já. Vamos lá, vou começar. Relacione os conflitos ocorridos no período regencial. Então, relacione os conflitos ocorridos no período regencial com os fatos correspondentes. GF é para a Guerra dos Farrapos. C para Caban. Para quê, gente? S para Sabinada e B para Balaiada. Era formada pela classe média de Salvador, lá na Bahia, em Salvador. Foi qual povo? Vê ali a legenda. Em Bahia ficou qual povo? Qual foi a regência, quer dizer? Do povo que fez essa regência aí. Guerra dos Farrapos. Sabinada. Sabinada. Foi. Sabinada. Acertei. Foi essa mesmo e bota um S de Sabinada. Eu vou botar o S. Sabinada. Vamos lá pro outro. Finalizou um acordo entre o governo e os gaúchos. Balaiada. Esse local do gaúcho, ó, gaúcho. É lá no Rio. Guerra dos Farrapos. Isso, Guerra dos Farrapos. GF. Tá certo. Bota um G de imprensa maiúsculo com F. Os revoltosos se rebelaram contra os fazendeiros e as autoridades da região. Cabanagem. Não. Balaiada. É Balaiada, acertou. Ocorreu no Grão do Pará, lá no Pará. Veja lá na coisinha aqui do Pará. Qual foi a... Cabanagem. Sim. Olha, Laura. A revolta foi da cabanagem, o C. Ocorreu no Grão do Pará, o governo enviou suas tropas, pondo fim ao conflito.
foram mortas aproximadamente 1.300. Vai ver lá onde é que tem 1.300. Sabe nada. Isso. Sabe nada, E não 3.000, sei. e 3.000 foram presos, não foi isso? E foi só um ano, não foi? E o outro é balaiada. O outro é balaiada. A gente já botou balaiada. E o outro é balaiada por quê? Me explica por quê? Porque ocorreu na prova O ano, não foi? do Maranhão entre 1838 O ano. e 1841. Tá certo. Terceiro, como foi chamado o período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II, que a gente está estudando? Devido a Não, porque ele não podia governar, ele podia... Não. Então esse período ficou chamado de quê? O assunto da gente de hoje? Golpe da maioridade. Não, o assunto da gente de hoje. As residências. As residências. P... As residências. P... Nossa. Não. Período. Período o quê? Regencial. Como é? Regencial. Bota aí, ficou conhecido como período regencial. Isso mesmo. Período ficou conhecido como período regencial. Dá aí, não dá nas duas linhas? Para de olhar para cá. Vamos pro quarto. No quarto quesito, quais foram os fatores que geraram a revolta no país regencial? A gente vai lá para a explicação. Tem muitas. Onde é que tem muitas? Aqui, ó. Página 83, onde tem muitas aqui, ó. Até revoltas. É de onde até onde? Muitas. Até províncias. Muitas até províncias. Quer ver no quadro, tia? É, tia, fica mais fácil. Escreve no quadro. Que você faz assim? Não, Só é dobrar assim, ó. Dobra assim é de... e dá pra ver. E muitas até revoltas. Muitas não. Tá? Em sua opinião, as revoltas que tiveram eram necessárias devido à má administração dos recursos públicos, sim ou não? Não. Não precisava ter essa revolta? Não. Matar pessoas, né? Era Só só por causa votar disso. não. Era só voltar lá, fazer uma votação e botar outras pessoas, né? votar não, só. Mas não é só não. Tem que explicar. Justifique sua resposta. Aí, matar tanta gente só por causa disso. Só era fazer uma votação, né, minha gente? Só fazer uma votação, botava outra pessoa no lugar, sem guerra. Tirava elas, ou então se eles estivessem muito rebeldes, prendia elas e botava outro no lugar. Não precisava matar tanta gente, ter guerra, né? Fazer esse negócio todo. Porque antigamente era assim, qualquer coisa que falasse um negocinho, o homem ia logo matando. Era assim. No sexto quesito, vai pesquisar e descrever abaixo um trecho do hino da independência, em que é relatado o desejo do Brasil de se tornar uma pátria livre. É aquela parte, gente, não sei se vocês já escutaram, que esse Vânia já botou. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Tcharara, tam, tam. É essa partezinha que vai escrever. É o hino à independência do Brasil. É o hino.